Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu chego até você para te desejar uma excelente semana e com uma passagem bíblica, claro, porque nós nos alimentamos não são dos noticiários nem das palavras humanas. Nós nos alimentamos da boa palavra de Deus. O texto escolhido que ardeu no meu coração nesse dia é Lucas, no capítulo 24, do verso 13 em diante. Nos diz assim a Escritura: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 10 quilômetros, a Bíblia diz 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas que aconteceram. Que coisas são essas? O capítulo 23 e 24 trata da crucificação do Messias, da crucificação de Jesus. E a Bíblia diz que enquanto conversavam e até mesmo discutiam, diz o texto que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, que situação? Eles estão conversando de Cristo, eles estão relatando as coisas que aconteceram na última sexta, e a conversa que é sobre o Senhor, mas é sobre o Cristo crucificado, sobre os episódios que aconteceram naquela semana. E o Cristo ressurreto surge e aparece naquela estrada empoeirada e caminha lado a lado com eles. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Meu irmão e também minha irmã, você sabe que uma das coisas mais tristes que pode nos acontecer é nós termos olhos, mas nós não enxergarmos, termos ouvidos, mas nós também não ouvirmos, termos boca e não falarmos, termos pés e não andarmos. E a Escritura está dizendo que 2 discípulos de Jesus estão com a mente cheia de informações, de falta de esperança, por causa dos últimos acontecimentos que eles viram. E nos diz a Escritura que eles dizem até assim no verso 21, nós esperávamos, dizem para o Cristo, que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já passou 3 dias, já é o 3º dia desde que isso aconteceu. É verdade, eles dizem, que algumas mulheres das que conosco estiveram, elas disseram que foram de madrugada ao túmulo e que encontraram ali anjos, e que estes anjos afirmam que ele vive. E aí a Bíblia ainda diz mais, que estes homens falam para Cristo que até alguns discípulos, que no caso nós sabemos que eram Pedro e que também João, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram, não tocaram. E Jesus ouviu aquilo tudo naquele caminho e diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse assim, vocês são nécios, vocês são lentos de coração para acreditar tudo aquilo que os profetas disseram. E o Senhor, como um pai de amor paciente, ele disse a eles assim, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Veja que coisa curiosa. Padecesse e entrasse na sua glória. Nós temos muita dificuldade de lidar com sofrimento e glória. Temos facilidade, às vezes, de lidar com glória. Porque glória, na questão da nossa língua portuguesa, nós logo linkamos a sucesso, linkamos a um estado onde nós não somos afetados e a gente diz, fulano está nos píncaros da glória. Mas a gente tem muita dificuldade com a expressão padecer, sofrer, sofrimento, padecer. E Jesus, ao falar isso para eles, ele então agora vai para o Antigo Pacto. E começando por Moisés, que no caso, os 5 primeiros livros bíblicos, o Pentateuco, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mesmo assim, os olhos desses homens não se abriram. O próprio Cristo, falando dele mesmo e falando da obra que ele, Cristo, veio realizar, conferindo coisas espirituais com espirituais, está ali diante daqueles discípulos
mostrando a eles, seja em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, discorrendo pelos profetas, mas diz o texto que os olhos não se abriram. E Jesus agora então, no finalzinho da tarde, está se aproximando de Emaús, uma aldeia, para onde eles iam, e Jesus faz menção de passar adiante, verso 28, e faz menção de ir à frente. E quando ele disse isso, a Bíblia nos diz que eles o constrangeram, dizendo, não, fica conosco. Quem sabe falando para Cristo, à noite, o dia já está indo embora, a noite se aproxima, a estrada é perigosa, há salteadores na estrada, ladrões, fica conosco, é tarde, o dia já declina. E entrou ali então o Senhor, constrangido pelo pedido, ficou com eles. E aconteceu que, eu não sei se agora se demorou 10, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aconteceu que, quando estavam à mesa, o Senhor Jesus tomou o pão, ele abençoou e tendo partido lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. E eles viram, é Jesus. Mas o texto diz que ele desapareceu da presença deles. E eles olharam um para o outro e disseram, porventura, o nosso coração não ardia quando ele pelo caminho nos falava? Nosso coração não ardia quando no caminho nós éramos ensinados na Escritura acerca dele? Agora então está explicado por que o nosso coração ardia. Era ele. Mas na mesma hora, quando eles fazem agora o caminho de volta para Jerusalém, que eles se levantam e vão até os 11 discípulos que estão lá e chegam com a mensagem, olha, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Pedro. Então eles contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Eles não reconheceram Jesus no estudo bíblico que Jesus deu a eles, do Pentateuco, dos profetas, não. Eles não reconheceram Jesus quando Jesus falou, ei, do que vocês estão conversando aí no caminho? Eles não reconheceram Jesus no caminho, naquela estrada empoeirada. Mas eles reconheceram Jesus foi na mesa simples, no partir daquele pão simples. E no gesto de se entregar e dar a eles o pão partido. Me ensinando que gestos vão valer mais do que 1000 palavras. Por isso, querido, eu aprendo algumas verdades com este texto, numa semana que estamos iniciando. A primeira delas é que o início da conversa deles era uma conversa sobre o Cristo morto. Mas isso ainda era bom, porque ainda era uma conversa de Cristo. E nós, às vezes, temos tanta facilidade para conversar de tantas coisas. Conversamos horas sobre política, conversamos horas sobre esporte, conversamos horas sobre os últimos acontecimentos e noticiários. E talvez essa seja a causa de tanta frieza, de tanto vazio dentro do nosso coração, porque não conversamos sobejamente, prazerosamente sobre o Cristo vivo e o Cristo ressurreto. Essa é a primeira verdade. Eles estão realmente no caminho de volta para Emaús, mas ainda conversando sobre Cristo, o que é bom, conversar sobre o Cristo, mas ir além, é conversar sobre o Cristo ressurreto, para que a esperança deles fosse renovada e restaurada, os olhos deles tinham que ser abertos. E essa última verdade que me mostra o texto, é que os olhos desses homens foram abertos, foi realmente quando eles já chegavam naquela noite em Emaús, o sol já tinha ido embora, prepararam uma refeição e no partir do pão o Senhor dá graças, serve a eles e eles reconhecem, é Jesus, é Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença deles e eles ficam assim, nosso coração estava ardendo daquele jeito no caminho, é porque era Jesus vivo, ressuscitado. Às vezes tem faltado esperança no nosso coração e na nossa mente, porque nós perdemos a ardência no nosso coração pelo Cristo ressuscitado, irmão. Que nós tenhamos a esperança renovada no Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado tem o domínio, tem o governo, tem a rédea da história. Ele continua dominando sobre tudo e sobre todos, de maneira que Ele sabe perfeitamente o que Ele está fazendo com você, comigo, com o mundo que nós estamos inseridos nele. E eu quero terminar te encorajando então a ter um viver de gestos simples,
1000 palavras não podem substituir um gesto simples. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. E eu lembro de uma história de um irmão de nossa congregação, um ancião, que me faz pensar de gestos simples. Esse irmão amado, ele sempre leva uma balinha para os nossos estudos bíblicos, para os cultos, seja na escola bíblica ou até mesmo no culto. Ele sempre leva uma bala para dar para os irmãos. E eu, no pouco tempo que convivo com ele, sempre observo essa ação. E essa ação é interessante, porque talvez você não se lembra do sermão pregado, quando você professou sua fé, quando você confessou a Cristo como Salvador e Senhor. Talvez você não se lembra, mas você se lembra de gestos na sua história, de pessoas amadas, cristãs, que te deram um abraço, que te aceitaram como você era, e que te estenderam a mão em comunhão, e que te ajudaram no caminho. Todos nós chegamos até aqui, não sozinhos, mas ajudados por muitos. E nos gestos simples de outros, nós vimos Cristo. E eu acredito também que essa é a missão nossa como igreja. Ser uma igreja que tenha na caminhada gestos nobres, gestos simples, sempre olhando para o alto, sabendo que toda glória é a Deus que deve ser dada. Vamos orar? Eu quero orar por você. Se você puder dar atenção nesse momento e parar um pouco o que você está fazendo, nós vamos interceder em uma oração, pedindo a Deus que nos ajude, que abençoe a nossa vida, abençoe a nossa semana, a nossa cidade, a nossa região, o nosso Brasil e mundo, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Tu és maravilhoso e é muito bom te servir. Obrigado, Pai, porque conversar sobre o Senhor é infinitamente melhor do que conversar qualquer outro assunto. Mas o lindo do texto ensinado é que conversar sobre o Cristo vivo é aquilo que faz arder o coração. E, Pai, dê para cada um de nós, para cada um ao qual essa palavra chega, dê a nós, ó Deus, essa sensibilidade de termos no nosso viver gestos nobres e gestos cristãos, como, por exemplo, o partir o pão, o abençoar e o se doar. Para a tua glória, Senhor, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua família, abençoe os seus. E continuamos sabendo que precisamos fazer das nossas horas benditas de oração e de reflexão.